Torcida, pô, botava uma pressão desgramada. Mas eu tinha que conviver sobre isso, porque é o brasileiro, é de fora, tem que fazer gol, tem que destacar e, claro, eu entrava com frio na barriga todo jogo. O interesse surgiu desde criança, né? Meu tio já me deu uma camisa do Palmeiras, outros do São Paulo, do Corinthians, do Santos e assim juntou. Eu acho que as categorias de base eu sofri muito mais, sofri muito, não jogava, não desempenhava. Creio que futebol de base é muita correria, todo mundo querendo mostrar serviço, sabe? E aí eu não desempenhava, não conseguia. E quando fui profissional, imaginei a mesma coisa. Falei, pô, fui chamado para fazer um jogo no profissional. Foi na onde eu vi que foi tudo assim diferente, que é mais o futebol profissional é mais tranquilo, onde minhas características sobressaíram sobre isso. Dos 3 a 14 eu já fui pro Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Tipo assim, eu lembro que a primeira semana que eu cheguei, eles ligavam chamando minha mãe, mandavam me chorando. Então, tipo assim, isso foi a maior dificuldade, sabe? Porque a gente que é acostumado, crescido com os pais, tudo, ainda mais que eu tenho um amor muito envolvido com meus irmãos, com minha família, sabe? Mas com o tempo fui acostumando. Então, isso foi a maior dificuldade, foi isso, sabe? Também alguns times que eu passei por passar dificuldade, sabe? Por não ter Wi-Fi, não ter uma alimentação boa. Mas acho que o principal foi isso de ficar longe dos pais, sabe? Eu comecei a jogar bola com 6 anos, né? Comecei bem novo. Foi uma vontade do meu pai, né? Que ele tentou ser jogador e, né, não conseguiu realizar esse sonho. E aí ele passou para mim esse sonho e acabou que eu comecei a pegar uma paixão muito grande pelo futebol e fui se desenvolvendo cada vez mais e essa paixão virou uma profissão, né, para mim. Em 2016, um observador técnico do Grêmio de Porto Alegre estava presente num jogo meu, onde ele gostou de mim. Foi quando eu fui para lá em 2016, para a primeira fase de avaliações. Logo em seguida voltei para cá e retornando em janeiro de 2017 para lá, onde eu participei de mais outra parte de avaliações, que depois já fiquei definitivamente em março. As transições, o atleta passa por várias transições. Cada vez que ele sobe uma categoria, ele passa por uma transição. Mas, de fato, a gente tem aí que a transição para o profissional é um momento bastante chave na carreira de um atleta. De forma geral, as categorias de base tentam preparar esses atletas para essas situações. Conversam sobre situações que vão acontecer no futebol profissional. Há tentativas de fazer essa preparação por outras formas. Mas existem coisas da realidade do profissional que não acontecem na base. E aí, assim, não é porque são adolescentes ou que são jogadores de futebol que sentem diferente. O impacto que se tem na saúde mental e na vida, caso não tenha uma estrutura de suporte por detrás, pode, de fato, vir a acontecer e essa pessoa ficar bastante comprometida em relação a isso. Além do futebol, a gente aprende sobre ter disciplina, ter foco, ser unidos. Então, isso, além de aprender o futebol, a gente passa isso também nas escolinhas, para as crianças, porque não é só jogar futebol. A gente tem que ter respeito, tem que ter foco, disciplina. Questão de rotina, deu uma mudada, os treinamentos ficaram mais intensos, né? Você acaba que vira a sua profissão, então você tem que cuidar mais do seu corpo, você tem que estar treinando o tempo todo, claro, também tem que ter o descanso, mas alimentação, treinamento, tudo engloba nisso, até porque o seu corpo é a sua ferramenta, né, de trabalho. E claro que a cabeça também amadurece muito, né? Na base você tem uma cabeça, você pensa de um jeito, você executa os movimentos de um jeito e no profissional é de outro jeito. E não somente questão profissional, mas questão também pessoal, né? Sua cabeça muda muito com relação a compromissos, a questão também de prioridades, né? Muitas coisas, né? No México, para jogar, eu estranhei um pouco, claro, lugares novos assim, rodei bastante esses lugares assim, mas cada ano foi uma experiência nova, né? Mas essa do México foi a principal, que é onde me
Me transformou assim num homem independente. Eu pude ter minha casa, eu pude ter meu canto, sabe? Tipo, poder ser um homem independente. Mas com o tempo eu já fui tirando esse peso das minhas costas e a torcida foi me abraçando aos pouquinhos. Aqui tem 3 goleiros profissional, né? Eu sou o quarto, tô treinando aqui. E tipo assim, essa transição é muito diferente, sabe? Porque você pega cara que já teve outros clubes, já é igual aqui tem um goleiro de 40 anos. Eu já tenho 20 anos. Só ele tem mais de 20 anos de carreira, então já é na minha idade. Muitas histórias, tipo assim, as pessoas que têm experiência, sabe? Que passaram por coisas turbulentas também. É muito diferente, porque na base é uma coisa, no profissional, sabe, é cobrança. A questão do treinamento, porque, tipo assim, na base já é mais intenso, sabe? Só que no profissional é intenso, só que é rápido, sabe? Entre 1 hora e meia, não é igual o sub-20. É muito diferente, sabe? Mas é muito bom que você tá do lado de pessoas que têm experiências boas, sabe? Os treinos, a gente treinava sempre um período, todos os dias. A gente nunca podia ficar sem estudar, até porque as federações sempre exigiam. Com a convivência com os atletas, é um meio que você consegue arrumar muitos amigos, muitas pessoas de outros lugares que até te ajudam com a saudade da família, como eu falei, onde você consegue uma convivência muito boa. Os clubes de alto nível, como o Grêmio, clubes da Série A, eles sempre deixam bem claro para os atletas, desde a base, que o futebol sim é um passo muito importante na vida de uma pessoa, mas ele sempre tem que ter um plano B, estudar. Como eu falei, a gente nunca podia ficar sem estudar. Bate, Riquinho! O contexto, né, esportivo, ele é por si só competitivo, ansiogênico, né? Então, assim, não tem como a gente tirar isso, porque é justamente natural que esse lugar seja assim. A frustração, ela geralmente vem quando, principalmente, o atleta está bastante vinculado com aquele lugar, ou quando está, principalmente, nesse processo de sair da base e ir para o profissional e, às vezes, não tem vaga ou não tem chance de ir para o profissional daquele time que ele ficou vinculado, sei lá, por 2, 3, 4 anos ou mais. Quando a gente trabalha, em outros momentos, questões relacionadas à carreira, eu acho que isso diminui um pouco da frustração. Então, muitas vezes, está muito relacionado a essa continuidade em outros lugares. Quando eu fui para o México, a minha principal apoiadora foi minha mãe, porque 1 ano atrás tinha perdido meu pai já, pouco tempo atrás, e aí eu não queria mais jogar bola, não queria mais, porque meu maior incentivador era meu pai. Aí não queria mais jogar não tinha mais vontade de jogar, não via mais alegria em jogar futebol. E quando chegou essa proposta, eu sentei na mesa com a minha família, conversei bem com eles e eu acabei indo. Cheguei e meio que eu caí numa emboscada lá, né? Porque era um time que acabou indo, aí não era esse time, o time nem estava sabendo. E aí eu tive que me acostumar com essa dificuldade. Tive que morar de aluguel, trabalhar, juntar meu dinheiro e ir buscando fazer avaliação nos clubes, oportunidades. Mesmo com acesso, jogando boa parte dos jogos, no começo capitão do time, tive muita dificuldade em arrumar outras coisas, porque não tinha ninguém me ajudando, né? Tinha que ser por mim mesmo e logo em seguida, no começo do ano de 2025, em janeiro, meu pai teve um acidente vascular cerebral e ficou também um monte de tempo no hospital. Foi na onde eu perdi tempo, né? E oportunidades que poderia estar me aparecendo, que eu estava correndo atrás. Mas foi na onde eu perdi praticamente o primeiro semestre inteiro desse ano. E com a idade, vou fazer meus 23 anos, né? Aí a gente repensa muitas coisas. Lembro quando eu comecei a jogar, tipo assim, igual eu falei, muitas pessoas já me humilharam. Mas foi um treinador que teve, tipo assim, pra mim, chegou e me humilhou, sabe? E eu lembro que eu até cheguei chamando com meus pais, tudo que aconteceu, e meus pais, não, vamos pra cima, vamos pra não desistir. Então, aí é parar mesmo. Até meu pai, não quero mais. Depois vou passando tempo, ano passado mesmo, que como quase parei, tava bastante com as dificuldades, minha cabeça não tava boa. Que eu vi mesmo que o futebol não é como que as pessoas pensam, né? Que nem eu falei, sai de uma ferroviária que a estrutura era boa e foi pra um time que a estrutura não era tão boa, sabe? Onde até eu dormia no chão, a comida não era boa, sabe? Muitas outras coisas e tipo assim, isso me fez quase desistir, sabe? Esses obstáculos. É algo que se passa toda hora na nossa cabeça. As pessoas têm uma visão de jogador como se fosse algo muito bom,
algo prazeroso. Claro, tem suas regalias, tem as suas vantagens, mas também tem todo o sofrimento, entre aspas, por trás de tudo isso, né? De ficar longe da família, de ficar longe de comemorações, às vezes que a gente não consegue passar com os amigos. Então, assim, é algo difícil, não é algo fácil, mas a gente está, como eu falei no começo, né? Uma paixão, né, que move tudo isso, então acaba que você releva tudo isso e passa por cima. Vem o chute da intermediária, bola, defesa do goleiro Victor. Caiu ali no centro do gol para fazer a defesa. Desde pequeno eu sempre quis ir para um jogo do profissional, graças a Deus eu fui. Mas o meu sonho ainda é jogar um brasileiro, sabe? Brasileiro Série A, Série B. Jogar em alto nível é tipo assim, meu maior sonho através do futebol, dar uma vida boa com meus familiares, sabe? Arthur, pé esquerdo, olha a batida, golaço! Gol! Acho que o conselho que eu poderia dar para alguém que está começando agora é algo que até tatuei em mim, que é resiliência. Da pessoa saber lidar com os problemas, saber lidar com todas as coisas que tem por fora, tanto do lado de fora, tanto do lado de dentro da quadra. Eu acho que saber que as coisas, trabalhando certo, fazendo certo, eu acho que nem aconteceu comigo, né? No caminho certo, as coisas vão dar certo. Vem o Capivariano, desceu, linda, bola pro Luiz Felipe, chamou pra pinta, rolou pro meio, olha o Caio, que golaço! Sempre treine, sempre mantenha o foco, não saem do trilho, porque, igual eu falei, são oportunidades. Se no dia certo, quando a oportunidade aparecer para você estiver preparado, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. O essencial de tudo é ter a cabeça boa, ter apoio dos pais, das famílias, porque isso é essencial também no futebol. E ter dedicação, porque sem a dedicação, sem o foco, tem que ter muita disciplina, porque senão não adianta fazer corpo mole, porque futebol exige muito do corpo do atleta, da cabeça do atleta, então tem que estar 100% focado a isso e querer bastante. Eu queria ter escutado isso com meus 14 anos. Viva isso, rapaziada. Quando vocês forem pro campo, viva isso. É o futuro da sua família. Imagine que você é o responsável em dar uma casa para sua mãe, em dar uma vida melhor para sua família. E é claro, tem uma frase que meu pai me falou, foi bem quando ele já estava meio ruim já, que hoje eu guardo no meu coração, não gosto muito de ficar falando ela, mas com esse conselho que ela falou, eu vou dar um grande conselho para vocês. Se não fosse para eu ser jogador profissional, eu nem tinha começado. Então guarda essa frase no coração de vocês que vocês vão conseguir.